Foi divulgado hoje o mais novo resultado da pesquisa Quest. E é melhor Bolsonaro começar a correr atrás desesperadamente atrás de uma bala de prata contra o Lula. Porque na minha opinião, Lula só perde essa disputa se quiser, porque ela está toda na mão do Lula. Essa pesquisa da Quest foi muito importante para mostrar que esses crescimentos que Bolsonaro está tendo não são por conta dos seus ataques, mas por falhas da campanha do próprio Lula. Na sua opinião, o que você achou desses resultados da pesquisa Quest? Você concorda com a minha hipótese sobre o crescimento do Bolsonaro? Deixa o seu like se você quer ver Bolsonaro derrotado e, claro, se inscreva no canal. E a minha análise a respeito da Quest não se baseia somente nos números que estão sendo mostrados, aqueles números expostos em neon sobre as intenções de votos. Você vai ver ao longo desse vídeo resultados detalhados sobre o motivo de Lula estar perdendo um pouco de espaço para Bolsonaro. Você vai entender toda a minha hipótese. É claro que nos votos válidos, aqueles votos que excluem brancos e nulos, o resultado está praticamente o mesmo da semana passada. Ali com os arredondamentos, Lula tem 53% e o Bolsonaro tem 47% dos votos válidos. E a Quest já está fazendo aí um ajuste para nós mensurarmos as abstenções. Claro que nos votos totais, Lula caiu 2%, Bolsonaro subiu 1%, brancos e nulos praticamente ficaram iguais, os indecisos também oscilaram aí um pouquinho, tudo dentro ali da margem de erro. E o resultado da pesquisa Quest começou a ser coletado, os dados começaram a ser coletados entre os dias 16 e 18 de outubro. Ou seja, cobriram parcialmente o resultado dos debates e mais ainda, toda aquela história das meninas venezuelanas. E eu sei que você deve estar pensando, poxa, mas o Bolsonaro ele foi acusado de algo terrível a respeito das meninas venezuelanas. Ele mesmo falou aquilo. Então será que nós estamos tendo um efeito Teflon sobre o Bolsonaro? Ou seja, nada de negativo pega no Bolsonaro? Mais ou menos. A gente sabe que as pesquisas da Quest e do IPEC mostraram uma melhora nas intenções de votos do Bolsonaro e uma queda na rejeição presidencial, o que pode indicar o efeito Teflon. Entretanto, a revista Veja trouxe uma informação muito interessante para nós. Segundo reportagem da revista Veja, os trackings de O que é tracking? É uma pesquisa que não é uma pesquisa oficial registrada no TSE. Mas um grande fundo de investimentos fez um tracking mostrando que a distância de Lula para o Bolsonaro ela estava ficando mais curta. Estava na casa dos 4%. Quando saiu a história das meninas venezuelanas, que pintou um clima na visão do Bolsonaro, houve uma reversão da curva e a distância foi para 10 pontos. E aí depois, na verdade, essa curva reduziu, depois ela mudou novamente a tendência e a distância do Lula para o Bolsonaro se estabilizou no 7%, que é mais ou menos o que a Quest e o IPEC têm apontado. Então esse episódio das meninas venezuelanas pegou mal sim para a campanha do Bolsonaro, tanto que ele acabou indo até fazer uma live 1h para tentar corrigir o erro que ele havia cometido, porque de fato foi uma fala absurda. Agora, o mais importante da pesquisa Quest não é saber se Bolsonaro tem efeito Teflon, quanto estão a diferença do Lula para o Bolsonaro nas pesquisas. Não. O resultado mais relevante da Quest, pelo que eu observei, foi que Lula mantém todo o controle da disputa, pessoal. E aí você não vai conseguir ver isso somente olhando para a distância de intenção de votos, mas sim nos meandros da pesquisa Quest. Porque nós temos visto a rejeição do Lula está subindo, a rejeição do Bolsonaro está caindo, a distância de votos está diminuindo, Bolsonaro fica atacando sobre o petrolão, Lula respondeu mal no debate sobre a corrupção. Sim, mas nada disso importa, pessoal. Como assim nada disso importa? Nada disso importa, porque os resultados da Quest mostram que 36%, ou melhor, 26% da população brasileira considera a economia como sendo o principal problema a ser enfrentado. 26 ou 36%. Mas a economia é o principal problema. Qual que é o segundo principal problema para 21% da população brasileira? Questões sociais. Ou seja, a corrupção que o Bolsonaro tanto ataca Lula não é o principal problema nem na primeira nem na segunda posição. Na verdade, a economia está na quarta posição dos principais problemas do Brasil hoje. A corrupção está na quarta posição dos principais problemas do Brasil hoje. Fica com 9% atrás, inclusive, da saúde com 11%.
Então, na minha opinião, o que tem feito o Lula perder alguns votos não são os ataques de Bolsonaro sobre a corrupção, mas sim a indefinição sobre a economia. Porque o cenário que está mais dividido entre os apoiadores de Lula e Bolsonaro das intenções de votos são entre aquelas pessoas que ganham entre 2 a 5 salários mínimos, a classe média clássica, pessoal. Aqueles que são mais afetados pelas oscilações econômicas, justamente aqueles que precisam deixar de andar de carro para andar de ônibus logo quando você tem uma crise econômica. E o que chama mais atenção é que metade dos votos de Bolsonaro são de pessoas que querem evitar a volta do PT. Então esse é o número central dessa pesquisa, mostrando que, na verdade, o que está fazendo com que a distância diminua é a falta de clareza no plano econômico do Lula. Mas, na sua opinião, o resultado da Quest é desanimador para o Lula ou para o Bolsonaro? Qual é a sua percepção? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Então, o que o Lula precisa fazer agora, pessoal? Lula precisa apresentar uma proposta concreta a respeito da economia, porque não é a questão da corrupção que está prejudicando o Lula. Lula precisa mostrar para a classe média o que ele vai fazer com a economia. Primeiro porque, pessoal, a classe média é uma classe completamente despolitizada. Ela apenas enxerga política entre roubar e não roubar ou como combate à corrupção. E é claro que a classe média, ela tem medo. Mas o que está mostrando na pesquisa da Quest é que a classe média não tem medo da volta do PT por conta da corrupção. Não! A classe média não liga para o petrolão. O que a população brasileira está com medo é da volta do PT por conta da crise que nós tivemos no governo Dilma. Esse é o principal problema que o Lula precisa enfrentar, que o Lula precisa deixar claro. O Lula precisa mostrar propostas econômicas no seu programa, nas suas peças publicitárias, ou melhor, ele precisa mostrar para a população que a vida não vai piorar com a chegada dele ao poder, que nós não vamos ter crise. E aí existe um grande problema para o Lula, que são os indicadores econômicos do governo Bolsonaro que estão melhorando. À medida que a população começa a ir ao supermercado e começa a comprar mais produtos com R$100, aí fica mais difícil. Principalmente uma ida ao posto de gasolina. Quanto mais as pessoas abastecerem os seus carros, encherem o tanque até o dia da votação, pior para o Lula. Porque começa a haver uma sensação na vida das pessoas, na percepção, no consciente, no inconsciente daquelas pessoas, olha, a minha vida tá ficando mais segura. Tá ficando segura com o governo Bolsonaro. Eu sei que ele é horrível, eu sei que ele é um crápula, eu sei que ele é um nojento, mas pelo menos aqui com ele eu tenho uma perspectiva. Qual é a minha perspectiva com relação ao Lula? Eu não sei. Vai ser igual aconteceu no governo Dilma? Então entre o certo e o duvidoso, eu vou votar certo aqui no Bolsonaro porque é um voto mais seguro. Então o Lula precisa trabalhar as suas estratégias para evitar justamente que essa insegurança da população na hora do voto. Por isso que eu falei que essa pesquisa é muito decisiva e ela coloca a faca e o queijo nas mãos de Lula para ele acertar a sua campanha. Agora, tem um grave problema para o Lula e não é nem nessa pesquisa Quest. O Lula está enfrentando 40 pessoas sozinho, pessoal. Essa é a grande verdade. A campanha de Bolsonaro, ela tem uma musculatura que a campanha do Lula não tem. Porque hoje, por exemplo, o astronauta e o Rogério Marinho estão lá no Ceará fazendo campanha. A Bia Kicis está em Maringá. O Jorge Seife e o Hamilton Mourão estão em Criciúma. O Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro estão em Barbacena, em Minas Gerais. E o Ratinho, o apresentador, não o Ratinho Júnior, o apresentador Ratinho está fazendo campanha para o Capitão Contar e para o Bolsonaro no Mato Grosso do Sul. Onde está o Alckmin? Onde está a Simone Tebet? Onde está o Randolfo Rodrigues? Onde está a grande mobilização em torno do Lula? Não existe. Lula está sozinho enfrentando 40 adversários. Isso tudo que eu citei, esses apoiadores do Bolsonaro, foram o próprio Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele não precisa ir até aos centros. Damares e Michele fazendo campanha em igreja também tem isso. Então o Bolsonaro ele não precisa se locomover, ele não precisa se deslocar. A própria campanha do Bolsonaro se desloca por ele. Então isso é um fator que o Lula precisa ficar atento, ele precisa colocar o bloco na rua, porque a campanha é corpo a corpo. E nesse corpo a corpo há uma grande desvantagem do Lula com relação ao Bolsonaro. Vamos ver se a campanha vai se mobilizar para tentar reduzir essa desvantagem da musculatura entre o Lula e o Bolsonaro.